Beleza? Tudo bem? Estamos de volta, Programa dos Espíritos, hoje falando sobre um tema que é uma das minhas leituras e acabou se tornando um filme bem bacana, que é Nosso Lar. Na volta da vinheta eu vou contar um pouquinho. Beleza? Estamos aqui com Nosso Lar, o filme, tem o livro. É um livro foi escrito em 1944 pelo médico é sensacional, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. André Luiz foi um médico já sei porque eu falei médico, porque o André Luiz já estava na ideia. André Luiz é um pseudônimo, ele tinha um nome, ele era um cara mais famoso e preferiu usar o nome de André Luiz para não melindrar ninguém. E André Luiz conta a história do desencarne dele. E ele foi morar numa cidade espiritual chamada Nosso Lar, que é o tema. E aí ele conta como é a cidade, como é que ele chegou lá, principalmente o que ele passou para chegar lá. Ele passou por uma zona espiritual que o espírita chama de umbral e o católico chama de purgatório. Mas é uma zona intermediária onde o espírito não esclarecido, que não sabe o que aconteceu, acaba indo parar. E lá aconteceu uma coisa engraçada com ele, os outros espíritos o chamavam de suicida, e ele ficava bravo, eu não me suicidei. Mas conta a história que ele tratou tão mal o seu corpo, ele tinha uma ferida, acho que era no estômago, não lembro exatamente, mas era nessa região aqui, ele acabou sendo um suicida. Então você vê que o suicídio não é só aquele ato que você comete num momento inesperado. O suicídio pode ser ao longo de um tempo. Você destruir o seu corpo através do mau uso. Isso é considerado um suicídio. E aí André Luiz chega nessa cidade espiritual e ele demora a aprender, ele é um cara orgulhoso, porque ele era um médico, e ele demora a aprender a nova situação dele, ele começa a trabalhar, começa a ver, e ele vai evoluindo. E aí depois ele escreve esse livro chamado Nosso Lar, que foi psicografado pelo Chico Xavier. É uma das histórias mais conhecidas do Espiritismo. É uma leitura básica, apesar de difícil, uma coisa escrita nos anos 40, tem uma linguagem que a gente estranha bastante, mas é uma leitura básica. Eu recomendo a você, recomendo aos meus amigos, todo mundo que me pergunta, tem alguma coisa que eu leia Nosso Lar. Porque explica basicamente o que acontece com uma pessoa quando ela desencarna. Conta a história dele, mas é uma história que dá para você navegar nela, você se sentir, talvez em outras ocasiões nós também temos andado no umbral, nós também temos sido acolhidos em cidades espirituais e nós também reencarnamos, estamos aqui nesse momento no YouTube falando sobre a espiritualidade. Esse é o Programa dos Espíritos, que se você gostou do que eu falei, dá um like. Se você não gostou do que eu falei, dá um dislike, mas o que é importante, inscreva-se no meu canal. Não faça isso. Inscreva-se no meu canal, que é de grátis, não paga nada. E você pode receber lá uma informação que eu coloquei vídeo novo, que eu coloco todas as segundas-feiras. De vez em quando eu dou uma mordida nas palavras, mas é normal. Não acabei de falar do Nosso Lar, não. Vou falar mais um pouquinho aqui antes de acabar o vídeo. Aí tem o filme. O filme muita gente considerou meloso demais, uma narrativa não tão bacana. Eu gostei bastante. Eu gosto mais do filme que conta a história do Chico Xavier, porque é um filme com uma narrativa mais interessante, um filme dirigido e produzido pelo Daniel Filho. Quando eu li a notícia que ele estava fazendo esse filme, eu me arrepiei, falei, sucesso, porque o Daniel Filho é o pai da matéria. E olha que coisa interessante, Daniel Filho é ateu, não acredita em Deus. E você mais carola, meu amigo, você mais carola de qualquer ala da cristandade, você é católico, você é evangélico, você é espírita, assim, um ateu fazer um trabalho para contar o espiritual, eu diria, uma ferramenta mais precisa de Deus, alguém que não se impressiona com aquilo, não se envolve tanto com aquilo, mas quer contar uma bela história, achou aquela história legal e quer contar uma bela história, então ele faz aquilo de uma maneira maravilhosa.
Tem um extra nesse filme, aí eu vou falar de Nosso Lar e acabo falando do filme de Chico Xavier, mas a vida é assim. Tem um extra fantástico, que tá o Daniel falando assim, pois é, não sei se é num extra ou se é numa matéria do Fantástico que eu vi isso, mas o Daniel fala assim, pô, chamei o Nelson Xavier para interpretar o Chico Xavier, porque é uma figura, um grande ator e muito parecido fisicamente. E fala assim, pô, nós dois velhos comunistas, que os comunistas geralmente são ateus, né? Então, e aí ele fala assim, mas acho que o Nelson não é mais, não. E o Nelson chora, o Nelson já não é mais ateu. O Nelson ali representando o Chico Xavier esteve durante as filmagens o tempo todo do lado dele, ele já não é mais o ateu que ele foi um dia. Então, você vê que às vezes não, com certeza a espiritualidade, ela se utiliza das melhores ferramentas para fazer as melhores coisas. E o Daniel Filho, um ateu, foi uma melhor ferramenta do que esse rapaz, Wagner Assis, se não me engano, se eu estiver errado eu corto na edição, um cara bacana, mas espírita, que leu o Nosso Lar e ficou impressionado, e o cara no mérito incrível, porque ele levou para o cinema, tem uma produção fantástica, efeitos especiais, montados no Canadá, com uma equipe enorme, a trilha sonora do Philip Glass, que é um cara que faz trilhas gringas, sensacional, uma equipe incrível, o cara conseguiu montar Nosso Lar, é uma super produção brasileira, foi visto por milhões, acho que 6 ou 7 milhões de espectadores no ano que ele foi lançado no cinema. É um filme muito legal, muito mesmo. Recomendo Nosso Lar, ler o livro e ver o filme. E aproveita e ver o Chico Xavier do Daniel, que também é muito bom. Um abraço e até a próxima!